Tem um copinho d'água? Tá. Um copinho aqui, por favor, se puder. Ah, tá aqui. O seu Vasco não está muito bem, né? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Tem o Botafogo, né? Perdeu. Tava indo bem, né? Tá confiante com isso? Ou não? Eu acompanho pelo rádio, né? Acompanhei. Tá confiante? Aqui eu vejo só o canal aberto, né? Então, eu vi Flamengo e Corinthians ontem, né? Foi um bom jogo. Governador, primeiro eu queria agradecer, enfim, a gente pega essa entrevista aí há muito tempo, né? Uma vez foram negadas, outras vezes, enfim, era o momento de esperar, né? E acho que agora, enfim, o senhor se sentiu no momento de falar, enfim, conversar sobre a sua situação. Então agradeço aí por ter escolhido a Folha, enfim, agradece aí pelo tempo que o senhor vai tomar para a gente. A Folha é não tem nenhuma rasgação de seda nisso, mas a Folha é um bálsamo para mim na leitura diária dos jornais. O senhor tem lido jornal todo dia? Como é que Leio. funciona a sua... O juiz autorizou que eu recebesse os jornais. Você recebe do dia, né? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, ontem, sábado, mas às vezes eu recebo do dia. E com essa pandemia, o senhor perdeu um pouco a rotina que o senhor saía... Já está gravando, né? Já. O senhor perdeu um pouco a rotina de sair do presídio, né? Porque o senhor tinha muito depoimento, né? É. E isso agora, o senhor fica aqui, isso muda alguma coisa? Em função da avalanche processual, né? Completamente massacrante de processos que eu sofri na 7ª Vara Criminal, tive que ir várias vezes ao depoimento, né? Fazer depoimento. Sendo que depois da pandemia passei a fazer virtual, né? Essas saídas eram um bom momento para sair desses ambientes? Olha, Ítalo, era assim, era uma chance de ver sobretudo meu pai, porque meu pai tem Alzheimer desde 2013. Eu ainda estava no governo quando os primeiros sintomas apareceram. Então, para ele, a visita aqui é uma coisa impraticável. Nós até tentamos uma vez, mas é muito barulho, o pátio, muita confusão, não é recomendável. Então, lá eu tinha a oportunidade de, antes ou depois da audiência, encontrá-lo por 5 minutos, 10 minutos, dar um beijo nele. E eu deixei de ver isso, né? A pandemia também foi muito dura com a família, né? Talvez a coisa mais forte do ponto de vista familiar nesses 4 anos e 8 meses que eu estou preso foi rever o meu filho Mateus. Mateus, quando eu fui preso, tinha 10 anos de idade. E como nós ficamos 1 ano e 3 meses sem nos ver, em função da pandemia, quando foi autorizada a visita e ele veio no pátio, foi assim, você tem filho? Foi um impacto muito forte assim no meu coração, porque é como se eu tivesse me despedido de um menino e encontrado um rapaz assim, avós, ô pai, tudo bem? Eu levei um susto assim, você não faz ideia, foi uma coisa que me impressionou muito, tê-lo revisto, assim, foi o que mais na pandemia, foi o que mais me impactou, porque já não era aquela criança, né? Já não era aquele, foi um salto, ele vai fazer 15 anos daqui a uma semana, dia 17, 2 semanas. Então, quando eu fui preso, ele tinha 10, né? Hoje tem 15, vai fazer 15. É muito duro. Mas eu queria ter ouvido que você falou do dia da prisão. Queria que você falasse um pouco sobre aquele dia, né?
vivia um outro momento do país, né? Enfim. Quando o senhor foi preso, o senhor imaginava que ficaria esse tempo todo na cadeia? Primeiro aquele dia foi um dia muito... que até hoje advogados, professores do direito, a minha defesa, a doutora Patrícia Proetti, o próprio Márcio, que esteve comigo, todos comentam a singularidade, para ser cuidadoso nas palavras, da minha prisão, porque houve 2 prisões preventivas ao mesmo tempo. É o único caso na Lava Jato do Brasil. O juiz Sérgio Moro e o juiz Marcelo Bretas, eles combinaram a minha prisão. O Ministério Público Federal do Paraná e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a Lava Jato do Paraná e a Lava Jato do Rio de Janeiro, combinaram a minha prisão, algo absolutamente ilegal. Eles se falaram. Eu amanheci no dia 17 de novembro de 2016 com um procurador do Paraná, de Curitiba, e com um procurador do Rio de Janeiro com mandatos de prisão. Então, quando eu falo que foi uma avalanche, eu não estou exagerando, foi uma avalanche de processos de... Curitiba foi só esse processo, né? Que é um absurdo, aliás. Eu que estou disponível à justiça para esclarecer todos os fatos, eu jamais tive qualquer tipo de entendimento com a construtora sobre Petrobras. Eu jamais me imiscuí em assuntos da Petrobras. Eu jamais participei de licitação, não tive nada a ver com aquilo. Mas esse é um assunto para a minha defesa. Mas o fato é que me deu assim um impacto muito grande, sabe? Uma violência do Estado, porque o Estado, ele não se faz só presente na escola, ou na saúde, ou na educação, ou na segurança. O Estado é o Estado. Então, ali tinham 2 aparelhos de Estado numa prisão, assim, totalmente não usual. Você imaginava que ficaria esse tempo preso? Não imaginava não, Ídolo, até porque no Estado Democrático de Direito, a prisão preventiva é quando você ameaça o processo, quando você ameaça outros depoimentos, testemunhas, quando você causa algum um problema para a sociedade. Ora, eu saí do governo em abril de 2014. Hoje, Ítalo, eu sou o único preso da Lava Jato no Brasil em cadeia. Mais de 250 prisões foram feitas na Lava Jato no Brasil inteiro. Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os presos estão ou respondendo em liberdade ou com cautelares diversas da prisão. Eu sou o único caso. Então é algo assim... Por que isso? Não sei, eu acho que teve uma narrativa da mídia local muito forte, muito massacrante, muito forte, muito massacrante, e nós estamos buscando essa reparação do direito que nós temos de não estar preso preventivamente. A minha defesa vai nessa direção para que eu possa responder a todos os processos, né? E enfrentar essa avalanche dentro do Estado Democrático de Direito, e não dessa forma. Ninguém compreende por que eu continuo preso. Você acha que a imagem que o senhor... Veja, o Ítalo... O senhor tem uma imagem hoje como se fosse quase visto como um estereótipo do político, enfim, como que se corrompeu. O Ítalo, se você... Essa imagem, ela pesa? Não, Ítalo, porque essa imagem, ela pesou para outros políticos também que estão respondendo fora da prisão. Quem, por exemplo? Não
não vou falar nome, mas eu só quero lembrar o seguinte: os meus 3 antecessores vivos foram presos. Moreira Franco, Garotinho e Rosinha. O meu sucessor foi preso, presão. Todos estão respondendo a seus processos fora da cadeia. Todos os governadores de estado que foram presos, do norte ao sul, todos os governadores que foram presos estão, ou ex-governadores, estão respondendo fora da cadeia, com a pecha de terem praticado corrupção, de terem praticado malfeitos, estão respondendo fora da cadeia. Eu entendo ser o seu argumento jurídico, que eu entendo. A minha dúvida é se você acha que, no seu caso, ele tem algumas particularidades. A particularidade do meu caso foi o absurdo do volume de sentenças de um juiz que resolveu dividir em 35 processos as acusações de uma maneira, inclusive, que dificulta até a própria defesa. Isso não existe. Você pegar, Ítalo, se você pegar, Ítalo, por exemplo, sem citar nomes, mas outros réus da Lava Jato do Rio de Janeiro, do caso da 7ª Vara, eles estão respondendo num processo com diversas empresas, por exemplo, envolvidas, mas é um processo só. No meu caso, cada empresa é um processo, e às vezes uma empresa se desdobra em 2, 3 processos. Então, se você pegar mas diversos casos que você vai pegar, desde as empreiteiras, tá? Então, foi um fatiamento brutal. O grau de desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Olha, eu fui criado dentro de uma casa que lutou pela democracia, né? Meu pai e minha mãe, meus pais são profissionais liberais que lutaram pela democracia. Meu pai, inclusive, como dono do Pasquim, foi preso. Eu visitei meu pai aqui ao lado, na Vila Militar, lutando pela democracia, quando o pessoal do Pasquim foi preso. Eles, Iraldo, Paulo Francis, Jaguar, Fortuna. Eu participei da reconstrução da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS. Eu estava lá em Curitiba, em 1980. Eu era dirigente do movimento secundarista, né? Fui membro do Partido Comunista, fui da juventude do partido, do PMDB depois. Então, eu tenho muito importante na minha formação a luta democrática. E o que eu vi o que eu sinto, pior do que ver, né, é sentir, e só eu sei o que eu passei e o que eu passo. Eu não quero me vitimizar, mas o fato é que foi uma avalanche de processos como se nunca viu no Brasil. Era uma gincana processual. E a mídia foi alimentando isso, a mídia local principalmente. 30 anos, 50 anos, 80 anos, 200 anos, 300, como se estivesse a mídia anestesiada. Mas peraí, como é que é isso? Virou uma gincana. Para quantos anos o Sérgio Cabral será? E alguns, inclusive, dando isso com muito prazer, com muita satisfação, inclusive na televisão, não consegue nem disfarçar o prazer na mídia local de anunciar mais uma condenação do ex-governador Sérgio Cabral. Agora são 300 e tantos anos. Com prazer. Então, o que eu atribuo isso? Atribuo a uma estigmatização, a uma perseguição, em que houve uma simbiose entre mídia local e o juiz. Mas o senhor, eu estava falando em relação a... Por que os juízes não tinham benefício? O senhor tem 4 mandados de prisão, todos eles, nenhum deles ainda foi revogado pelo justiça. O senhor acha que os magistrados, na hora de analisar esses ofícios pedidos de liberdade, eles analisam também o contexto que, no seu caso, ele envolve, não foi só corrupção, mas o senhor virou
teve que se história de joias, uma espetacularização quase da corrupção, né? Você sente também que isso pesa? Eu acho que no caso de joias e essas coisas, você vê que toda vez que há prisão de crime de colarinho branco, se pega a joia também na casa das pessoas. E eu já mostrei, e você mesmo fez matérias muito justas e corretas, mostrando que aquelas joias que foram compradas para consumo, quer dizer, para a minha mulher, não foram no sentido de lavar dinheiro, e que as avaliações da Caixa Econômica Federal e até de avaliadores designados pelo juiz mostraram que entre o que o Ministério Público acusava e o que o juiz confirmou na sentença dos valores e o valor real, tinha uma diferença de 70%. A menos. Então, não é esse sentido. Eu acho que houve uma estigmatização, uma tentativa de personificar. E o que é impressionante é que muitas vezes eu vejo assim matérias na mídia local de conquistas de realizações do Estado, é proibido colocar o meu nome. Eu vi outro dia uma matéria sobre uma estudante que passou para estudar no exterior. Ela fez a escola no CIEP Leonel Brizola, no Niterói. E ela passou para uma universidade do exterior. Então, elogio o programa bilíngue, programa dupla escola. Agora não tem quem criou o programa dupla escola, quem fez o bilíngue. Então, só para te responder, na parte jurídica, eu acredito que nós temos convicção na democracia e na justiça. Eu confio na justiça. Eu dei provas disso enquanto homem público, né? Eu como presidente da LERJ, aprovei o primeiro fundo estadual do judiciário do Brasil, contra a vontade do governador da época, porque eu acreditava que era importante o judiciário ter autonomia. O judiciário tinha que ter autonomia. Então eu apostei nisso. Eu fui como presidente da LERJ, eu aprovei a lei orgânica do Ministério Público. Eu aprovei eu sou autor da emenda constitucional que deu autonomia aos defensores públicos, junto com Edmilson Valentim e a Graça Matos. Então, eu acredito no judiciário e acredito que eu vou, pela minha defesa, mostrar, pela minha advogada, pela doutora Patrícia Proetti, mostrar que não tem cabimento e sentido a minha prisão preventiva. Eu acredito nisso. Mas as suas prisões, a questão jurídica, as suas pessoas que não apareceu o seu nome para determinadas situações, assim, o senhor acha que é possível separar o governador que realizou, o senhor avalia os bons projetos, e o governador que desviou 300 bilhões de reais ao longo da sua vida política? É possível? Isso espera um reconhecimento de um e condenação de outro? O senhor acha que é possível separar essas duas personagens? O Ítalo, veja, o que eu acredito, do ponto de vista da minha formação como jornalista, é que o leitor, a leitora, merecem ser bem informados, de maneira imparcial. Opinião é outra coisa, né? Se o Ítalo Nogueira vai escrever um artigo, o que ele acha, tudo bem, mas se o Ítalo Nogueira vai cobrir um fato, porque quando eu leio de outros fatos, eu vejo que se dá crédito a quem fez. Por que dá crédito a uma coisa que eventualmente pode ser tratada como ruim e não se dá crédito a coisa que foi boa? Isso é que eu não consigo compreender. Eu te dei o exemplo agora recente da educação, do dupla escola, mas eu podia te dar vários. Eu não quero, por exemplo, isso eu tenho comigo, mas eu fico pensando o que seria essa pandemia sem as 55 UPAs de 24 horas que eu inaugurei, sem o Hospital da Mulher, sem o Hospital da Criança, sem o Instituto do Cérebro, sem o Hospital de Traumatortopedia Dona Lindu, sem o Hospital H. Lagos em Bacaxá.
sem o Rio Imagem na Presidente Vargas. Eu fico pensando o que seria do Estado do Rio de Janeiro sem essa estrutura de saúde pública. Mas isso eu não quero, mas eu sei comigo o que eu fiz. Então, a gente entrou nesse... O senhor que foi um político que, em determinado momento, quase foi votado a vice-presidente, né? O senhor, teve uma projeção importante, né, na política. E, ao mesmo tempo, o senhor mantinha, né, enfim, agora foi encontrado 100 milhões de dólares no nosso interior, o senhor já reconheceu o SUS. O senhor está falando agora, a gente já sabe disso tudo, enfim, mas como é que o senhor vivia com essa realidade? Muito mal. Se você quer saber, muito desconfortável. Se você quer saber, na real, o meu sentimento verdadeiro, muito desconfortável. Mas não porque pode ser, né, assim, porque é muito ruim. Acumular... Porque é o seguinte, na verdade, isso foram 100 milhões de dólares porque eu não usei. Eu não usei, eu não fiz uso, eu não comprei apartamento. Não. Isso foi o que não foi tocado, porque isso foi... eu quero mostrar isso. Eu já disse isso na Justiça, mas repito aqui para você. Esses valores, eles cresceram nas campanhas eleitorais. Basta chamar o Shebar e ele vai confirmar. A minha despreocupação com esses recursos para uso pessoal, para consumo, era tão grande que estava no nome do Shebar. Eu podia muito bem não assumir isso. E quando a campanha de 2000, eu falei isso, você estava lá nas audiências, mas não custa repetir. Em 2006, acabou a campanha, tinham 30 milhões. Quando acabou 2010, tinham 100 milhões. E acabou. E não entrou, porque o Caixa 2, Ítalo, o político, a grande... Entregas periódicas, a Miranda ia lá nos escritórios, entregava, enfim, não só as empreiteiras, mas tinha entrega. Era um movimento periódico. Né? Muito... Podia aumentar na eleição, mas era um movimento periódico. Isso, mas muito menor do que durante as eleições, o que eu quero dizer é isso. O Caixa 2 e uma coisa que eu queria também importante frisar é que no meu governo não teve superfaturamento. No meu governo, se você pegar os delatores, as empreiteiras, pergunta ao Odebrecht se houve superfaturamento. Pergunta a Andrade Gutierrez se teve superfaturamento. Pergunta ao Miguel Skin se teve superfaturamento. Então, só é importante dizer o seguinte, é que não houve lesão, que eu quero dizer isso, não houve superfaturamento. O que houve foi, e aí eu volto a dizer o Caixa 2. O Caixa 2 no Brasil, ele se introduziu de tal maneira nas campanhas eleitorais. Eu estava lendo, por exemplo, que em 2014, o último ano de financiamento de campanha, foram 4 bilhões de reais. A propósito do financiamento público agora, a imprensa, a própria Folha, está trazendo de volta o último valor de financiamento privado, que foram 4 bilhões de reais declarados pelos partidos em 2014, juntando todas as campanhas para presidente da República, todas as campanhas de governadores, todas as campanhas de senadores, de deputados federais e deputados estaduais no Brasil. Foram 4 bilhões de reais. Eu aposto com você que não foi menos do que o dobro. Eu aposto com você, eu garanto a você, eu não aposto, eu garanto com você, garanto a você, que não foi menos do que o dobro em 2014. Mas esse não é o momento que o senhor arrecadava, você disse que o senhor chama de Caixa 2, mas o Caixa 2 a gente entende como se fosse uma coisa, com a arrecadação com um objetivo eleitoral. Isso, mas sobrou dinheiro. Não, sobrou dinheiro. O senhor não arrecadava pensando em sobrar dinheiro para o senhor? Veja, o Collor, quando fez esse argumento junto ao Supremo, depois do impeachment, e foi vitorioso nesse argumento, aquela sobra de dinheiro que foi para o Uruguai, não sei o quê, é porque é verdade mesmo. Sobra um candidato vitorioso, estou dizendo daquela época do financiamento privado. O Ítalo, eu já perdi. O senhor não pedia, já pensando no que ia sobrar? Exatamente. Eu fiz uso, eu reconheço esse erro. Eu fiz uso
Eu nunca tive só para deixar claro isso, porque eu resolvi falar tudo para a justiça. Então não tem, eu estou me desfazendo de qualquer, você quando se projeta na vida pública, você tem uma imagem. Eu decidi me despir de qualquer luta política, quando eu falei em relação a dar crédito às realizações que eu fiz, não é buscando o reconhecimento público, não, é dizer a verdade. Meu compromisso é com a verdade. Então, um empreiteiro nunca sentou comigo e falou assim, governador, o senhor pediu tanto na campanha, ou pediu tanto para o seu aliado, para o prefeito, tanto, porque isso é importante também. Quem coordenava as campanhas dos prefeitos era eu, dos 92 municípios. Então, por isso que entra recursos, muitas vezes, porque o tais 2%, o que são 2%? Você pode ver quando pega político envolvido com corrupção, é 10%, 15%. Na verdade, isso foi uma coisa pré-estabelecida entre aqueles fornecedores que eram da minha confiança. O juiz Bretas tem o hábito de colocar na sentença que em todos os lugares do Estado tinha... Não é verdade. Não é verdade. Havia empresários da minha confiança, grandes empresários. Pode perguntar a todos os médios empresários e pequenos empresários, eu nunca tratei de apoio para mim. Esses empresários certamente interpretavam esse percentual como alguma coisa da margem deles de lucro. Tanto que não há superfaturamento, tá? Não há superfaturamento. Tem um fato que até a própria mídia local começa a rever, né? Eu fiz 16 quilômetros de metrô subterrâneo. Só para dar um exemplo. Foram 9,5 bilhões de reais, tá? 9,5 bilhões de reais. 16 quilômetros. É a linha 4 do metrô. Aí vem lá um estudo feito no TCE por sabe lá por quem? Por funcionário, sabe lá por quem? Comparou com os outros? Não. Antes se fosse comparar, eu estava muito bem. Mas disse que teve superfaturamento de 3 bi. Isso chega a ser uma coisa assim, impraticável, é um delírio. E isso, inclusive, está numa condenação minha. Aí pega o seguinte, 16 quilômetros, vou dar um exemplo, São Paulo, linha 6 do metrô de São Paulo. Agora, o governo de São Paulo está publicando agora o edital, já publicou. Exatamente 16 quilômetros, exatamente subterrâneo, sendo que a geologia nossa é muito pior, porque você sai de Ipanema e passa entre a lagoa e o mar, por debaixo dos prédios. Você tinha no metrô o hábito de fugir do passageiro. Eu mudei o traçado, porque se você pegar o metrô de Copacabana, ele foge do passageiro. Ele vai para a Praça Arco Verde, ele na Siqueira Campos vai lá na ponta, não está na Avenida Copacabana. Eu trouxe o metrô para dentro do passageiro, para Visconde Pirajá, o que é mais complicado. Fiz 16 quilômetros a 9 bilhões e meio. A linha 6 do metrô de São Paulo vai custar não 9,5 bi, vai custar 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. E ela não é superfaturada. É porque é isso. Então eu quero dizer o seguinte, tem coisas que eu sou acusado, Ítalo, que são, assim, e tem coisas que são verdadeiras. E eu quero assumir o que é verdadeiro e quero refutar o que é mentira. Isso é um direito meu como cidadão. O senhor falou para mim que tem que falar muito do Caixa 2. Mas assim, em alguns depoimentos, do Arthur Soares, não recordo, o senhor foi bem enfático para falar que sim, o senhor pediu propina de 5%, o senhor chamou o Sérgio Cortes, e pediu propina que ia ter 5%. Na margem de lucro dele, porque não teve superfaturamento. Mas a questão do pedido de propina, o senhor falou que vinha mais, não tinha Caixa 2, mas existia uma habitualidade, né? Pelo menos o que o senhor falou não existia. Não, eu mantenho, porque não é normal. Primeiro que um homem público não deve pedir nada de um empresário,
Eu não estou naturalizando isso. Eu me arrependo de tudo isso. Eu me arrependo de tudo isso. E enfrentar isso para mim é muito duro, porque eu tenho que conversar com meus filhos, falar a verdade. Aí volta a pergunta que porque eu não quero ser hipócrita, Ítalo. A maior parte das pessoas na vida pública, no mundo, tende a uma hipocrisia, a uma natural hipocrisia. Não, eu não. Não, prova. Eu assumi isso. No caso do Arthur, né, é uma história, inclusive, que eu assumi diante do juiz, diante da justiça, no caso dos Jogos Olímpicos. Foi uma situação que me colocaram. Os Jogos Olímpicos era algo assim fundamental do ponto de vista da autoestima do brasileiro, da autoestima do Rio de Janeiro e da busca de, por exemplo, a linha 4 do metrô não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. A mídia local repete isso, não está nem no caderno de encargos. Mas eu sabia que os Jogos Olímpicos seriam uma motivação facilitadora para que o governo do Rio, junto ao BNDES, não tem um tostão de governo federal, é tudo financiamento. Não tem um tostão de governo federal na linha do metrô, mas facilitaria a busca do recurso. Então, os Jogos Olímpicos, ele levantar. Eu respondi isso ao príncipe de Mônaco, na pergunta e resposta. Ele perguntou qual é o legado mais importante. Eu falei, a autoestima do brasileiro. Então, no caso do Arthur Soares, nós sabíamos que nós íamos vencer por uma diferença grande, mas nós tínhamos que passar a primeira fase. Daí eu contei a história do Arthur Soares, que ele ajudou junto a alguns membros do COI que já tinham essa prática, e foi isso que o Nussmann me passou. Tanto que para Tóquio também foi descoberta a mesma coisa. Para Tóquio foi descoberta a mesma coisa, a mesma prática. Então, eu contei esse fato lá na 7ª vara para o juiz. Como é que o senhor se sentia, né? Crescendo politicamente e, enfim, mantendo essa fortuna do exterior? O senhor falou que se sentia muito mal, né? É uma fragilidade. É uma fragilidade fundamental, porque o homem público tem que dar o exemplo. E você ter um telhado de vidro, como muitos conseguiram superar isso. Transformaram o dinheiro, os milhões, em televisão, em rádio, em fazenda, empresários. Eu assumi o que eu errei e contei. Em 2012, você perguntou uma discussão com o repórter da Rua, quando ele perguntou ali da Delta, né, se fez uma resposta atravessada ali. Naquele momento que começou, né, o senhor foi aquele momento que teve a questão do helicóptero, enfim, o senhor começou a ser alvo de algumas investigações, né? Como é que o senhor se sentiu naquele momento? O senhor ficou com medo, ficou preocupado? Não, é desconfortável. Eu acho que todo político passa por isso. Né? Todo político passa por essa situação. Né? Você vê que gera uma... Porque o mais importante é você... Não tinha uma sensação de impunidade, não? Ô, Ítalo, o mais importante é você, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres e homens públicos que estão iniciando, se você se dispõe a enfrentar a luta política, e a política é uma atividade nobre, bonita, é por ela que nós vamos mudar o país, é pela política que nós vamos transformar o país, não abrir a guarda, porque a sedução é diária, e você acha que muitas vezes o que você vai fazer não é pecado, sabe? Não, aceitar isso, tudo bem. Isso aqui é um dia, não estou mudando, não teve superfaturamento, mas eu errei. Não teve superfaturamento, mas eu errei. Eu aceitei dinheiro de fornecedores, de empresas, eu errei. Mas todos fizeram a mesma coisa. Você pega a história da Odebrecht, o livro da Malu Gaspar é excepcional. A Malu faz um apanhado, inclusive, do histórico da Odebrecht.
ela está envolvida em uma série de situações, de escândalos, etc., como Andrade Gutierrez, como outras. Você teve um momento de ditadura no Brasil, em que as coisas aconteciam e não se podia divulgar. Mas se você pegar a história do Brasil, antes do regime militar, depois do regime militar, nos períodos democráticos, em que a imprensa livre pôde se manifestar, apurar, investigar, Ministério Público também, a polícia, você vê vários casos. Não é? Então, eu não fico nessa posição, por que eu que estou aqui, por que os outros estão lá fora? Não é? Não, eu só quero lutar pelo meu direito. Eu quero contar os meus erros, mas quero também mostrar a esse Estado Democrático de Direito, a justiça brasileira, que é um absurdo eu estar respondendo aos processos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. De só prender com trânsito em julgado, a não ser que você ameace o processo. As acusações do Ministério Público são as mais absurdas. Elas não se sustentam. Para manter a prisão, sabe? Não se sustentam, não tem. Já passaram quase 5 anos, mas isso a minha defesa está muito aguerrida nesse sentido. A sua relação foi anulada pelo Supremo, né? Como é que o senhor viu essa decisão? Olha, Ítalo, na verdade foi assim. O ministro Edson Fachin, com muita cautela, que é o estilo dele, ele colocou, isso ele já fez na homologação, inclusive, quando ele homologou, em fevereiro de 2020, ele disse o seguinte: homologo no que pese ter sido voto vencido na decisão do plenário, que foi favorável à Polícia Federal fazer acordo de delação sem anuência do Ministério Público. Ele defendia naquela ocasião, e foi derrotado em 2018, que o Ministério Público devia ser ouvido. Ele foi minoritário. Então, no dia que ele homologou, no dia 4 ou 5 de fevereiro de 2020, ele botou isso na decisão dele. Está homologado. Depois que o Ministério Público Federal, o procurador Aras, agravou, o que ele fez? Ele levou ao plenário do Supremo, ao plenário virtual. No voto dele, o que ele diz? Olha, tem uma tese preliminar, então quero colocar a preliminar. A Polícia Federal pode ou não pode fazer acordo de delação sem o Ministério Público? Essa é a preliminar. Se essa preliminar for vitoriosa, está anulada a delação. Ponto 2. Quanto à delação do ex-governador Sérgio Cabral, perfeita. Índole correta, processo correto, não houve nenhum senão, no mérito eu sou favorável. Aí o que aconteceu? O ministro Barroso, a ministra Rosa, a ministra Carmen e o ministro Marco Aurélio disseram o seguinte: somos favoráveis à homologação da delação do Sérgio Cabral e achamos que não deve se mexer nessa preliminar. Mantém-se a PF com direito a fazer acordo direto. O ministro Gilmar, o ministro Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Cássio Nunes disseram: nós somos favoráveis à PF fazer acordo, mas não no caso do Sérgio Cabral. Então, e o ministro Fux e o ministro Toffoli se julgarem impedidos, por razões diversas, de avaliar o meu caso, e se manifestaram na tese. Somos a favor da tese do ministro Fachin, que só com o apoio, só com o ok do Ministério Público. Então, eu estou aguardando o acórdão. Mas o senhor vê que foi um julgamento diferente do que quando esse debate ocorreu lá atrás, né, no Supremo, né? Mas veja... Não, eu entendi o que você está falando da conta e tal, mas não foi um julgamento diferente, né? Minha dúvida é, como é que você viu, né, enfim, o senhor apontou na sua delação no judiciário, inclusive o ministro Toffoli. Você acha que isso pesou? Eu não posso me manifestar sobre isso. Isso é um assunto, primeiro, de sigilo,
e segundo, está lá no Supremo para o ministro Fachin fazer o acordo. Eu não posso... Mas isso fragiliza a sua situação? Não, mas são coisas distintas. Não, até na discussão da sua prisão, por exemplo. Não, ao contrário, fortalece, porque mostra, o ministro Fachin no relatório diz que do ponto de vista da colaboração, o ministro Fachin botou foi uma tese. Essa tese que está mal esclarecida e que será debatida e posta no acordo. Agora, o ministro Fachin foi muito enfático em relação ao Sérgio Cabral. Ele, como relator, era totalmente favorável, caso superada a tese, que se chama de tese erga omnes. Essa é a discussão, porque os 4 ministros que foram contra, o ministro Gilmar, ministro Lewandowski, ministro Alexandre e ministro Cássio, eles não foram contra uma decisão erga omnes, que a PF não pode mais fazer acordo, só no caso do Cabral. Mas o ministro Fachin pôs um tema erga omnes, quer dizer, efeito geral. Essa discussão que não está clara e somente o acordo é que vai... Agora, eu respeito a decisão do Supremo. Agora, isso não tem nada a ver com as preventivas, pelo contrário. É só pegar o voto do Fachin que você vai ver que do meu comportamento de colaborar com a justiça. Isso não é dúvida. Com a sua relação ainda, enfim, aguardando o acordo, o senhor ainda pretende continuar confessando, enfim, independente do que vier o acordo? A minha disposição é colaborar com a justiça sempre. Se eu não sou mais colaborador, quer dizer, é uma postura em relação a fatos. Eu não posso falar sobre um futuro que eu não sei ainda, né? Mas do ponto de vista dos meus erros, eu vou assumir todos. E por isso é que eu acho que eu devo, perante a imprensa, perante a minha família, perante a minha defesa, perante a sociedade, perante a história, pôr os pingos nos is em relação ao que eu errei e o que não é fato. Porque, o Ítalo, uma coisa que me chama a atenção nas decisões da 7ª Vara é que é um tremendo corte e cola. Você que é um bom jornalista, eu não falo isso aqui, nós já brigamos muito, né? Você sempre foi muito danado. Quando eu era governador, fazia sempre as perguntas. Você é um bom leitor. Pega as decisões do Bretas, é um corte e cola. É o mesmo. Há casos, inclusive, que ele se equivoca e põe naquela condenação um assunto que é de outra condenação. Tal é a avalanche de condenações que ele faz contra mim. Tal é o número de condenações. Ele mesmo se perde no número de condenações que ele faz. Vamos voltar na 7ª Vara, mas só queria ouvir em relação à delação, e não, enfim, eu sei que o senhor não vai falar sobre o tema, sobre o sigilo, mas é muito, já foi divulgado alguns termos da sua delação, muitos dos acusados dizem que o senhor é um homem desesperado, que o senhor está 5 anos preso, enfim. E os 300 e tantos anos ajudam. Todos usam esse argumento. Mas existe uma dúvida, se o senhor de fato porque assim, é evidente que o senhor só quer ir para casa, só quer responder, enfim, porque a lei permite, tem sua obrigação. Mas a minha dúvida o senhor faz essas acusações de forma tranquila, o senhor não. Porque hoje o sarrafo, digamos, da delação ele vai subindo, né, à medida que as investigações avançam, né? O senhor é um homem desesperado? O senhor não é um delator confiável? Não, de jeito, é isso aí. A tentativa de descredibilizar, a tentativa de me descredibilizar, e eu respeito isso, faz parte da estratégia daqueles que foram escutados pela imprensa, que em verdade a gente não pode falar sobre esses temas específicos da colaboração porque está sob sigilo, mas a imprensa descobre e parabéns para a imprensa que consegue lá, com suas fontes, etc., e põe, e vai ouvir o outro lado, como é papel da imprensa. Então eu já li, tanto na Folha quanto em outros veículos, as informações e as respostas. Eu acho que é direito de quem é perguntado fazer esse tipo de acusação sem pé nem cabeça. Não há nenhum desespero, não há nenhuma... São
tudo que eu falei eu tenho como provar. Ao contrário, eu tive muita preocupação e tenho muita preocupação, tanto na minha defesa pessoal, né, nos fatos que me acusam, em assumir aquilo que é verdade e refutar aquilo que é mentira, como também, quando me dispus a colaborar com a justiça, de contar fatos que de fato aconteceram. Mas que agora eu aguardo o desfecho do Supremo Tribunal Federal e eu respeito a decisão do Judiciário, né? Ela se cumpre. A gente recorre dentro do Estado Democrático de Direito. Então agora é esperar o acordo, que é o desfecho dessa questão. Quanto a pessoas que eventualmente se sintam atingidas e que respondem, ele está desesperado, ele está... E claro, porque aproveitam muito da narrativa da mídia local que tenta me descredibilizar a todo instante. A todo instante eu fui tratado, eu deixei de ser um herói para virar um anti-herói. Como assim um herói? Eu era tratado pela mídia local como uma referência de gestão, recebendo os aplausos da mídia local, e de repente fui tratado como, não sei se é uma busca pela credibilidade da imprensa, tentando mostrar, olha, isso aí, ó, da imprensa local, tá, e aí me tratando de uma maneira... Ô Ítalo, você sofre todo dia como repórter algo que cinegrafista ou fotógrafo também sofre, que é a tal da edição. Tudo tem que ser editado. A vida da gente, você vai falar com uma pessoa, você edita o que você vai falar. Você imagina uma vez que eu vejo. Quando eu olho a edição, eu sou jornalista, filho de jornalista. Quando eu olho a edição, eu vejo, eu vejo, porque quando é tratado de um outro personagem político, não é o mesmo tratamento. E é claro que isso influencia o judiciário também, influencia as pessoas, influencia o entorno. É um outro tratamento. A coisa como é dada, né? Às vezes a matéria é dada, o locutor fala, não sai a imagem, fulano de tal foi preso ontem, não sei o que, acabou, pronto, passa para outra. Agora, a constância. Outro dia apareceu um policial civil que está respondendo não sei o que, foi assessor do Sérgio Cabral e assessor do Cláudio Castro. O sujeito foi assessor do Pezão, foi assessor do Witzel, foi assessor do Dornelles, mas só é assessor do Sérgio Cabral. Quer dizer, isso é que eu falo, que na hora que vem uma coisa positiva, né, não se lembra. Outro dia eu vi uma matéria sobre o Instituto do Cérebro. Paulinho Niemeyer, querido amigo, diretor do Instituto do Cérebro, que viu todo o meu empenho, que acompanhou a construção do Instituto, a obra, que é um sujeito da maior dignidade, mandou inclusive para mim aqui, pela minha mãe, o livro dele, publicado, como autor, com uma dedicatória, um sujeito da maior elegância humana. O veículo local não fala. Quem é que inaugurou? Não fala. Caiu do céu o Instituto do Cérebro, pronto. Agora, se fosse uma coisa ruim, ia falar. Outro dia eu vi uma matéria sobre a primeira estrada que liga Cachoeira de Macacu a Guapimirim, com pneus usados, 30 mil pneus usados, borracha ecológica, maior modelo de... Não fala que fui eu. A estrada também, outro dia eu vi uma Paraty-Cunha, a estrada Paraty-Cunha, fui eu, que ninguém diz. Então, veja, são essas coisas que eu vou lendo, eu nem anoto, porque eu não quero passar mal com isso. Eu já estou sofrendo tanto. Isso aqui é um sofrimento, Ida. Pior do que a prisão, só uma questão de saúde. Pior do que a prisão, só a saúde e depois a morte. Você ficar atrás das grades, Ida, acordar e dormir atrás das grades, sem ver a família, sem ver os teus filhos crescerem. Meus netos nasceram, eu estou preso, podendo responder em casa, podendo responder sem ameaçar a sociedade. Tem 7 anos que eu saí do governo. 7 anos que eu saí do governo. E não me largam. A mídia local massacra e massacra. E é uma coisa assim, e essa Lava Jato do Rio achou em mim um Cristo. Então me põe
e o sujeito, o juiz achou em mim uma possibilidade de promoção pessoal. Alguém que não era um desconhecido se tornou uma pessoa, o que prendeu o Sérgio Cabral. O senhor, ao longo desse tempo, o senhor, como réu, né, até nas audiências, né, o senhor, ao longo desse tempo, o senhor mudou um pouco de comportamento. Né? Inicialmente foi silêncio, depois teve o episódio das discussões com o procurador, com o juiz. Eles queriam, o juiz e o procurador queriam me levar para Campo Grande, presídio de segurança máxima, porque a matéria saiu no Estadão. A matéria era pública. Porque eu disse, senhor Bretas, o senhor sabe muito bem que a joia comprada foi uma joia comprada para minha mulher e que isso não tem nenhuma lavagem de dinheiro, porque a joia se deteriora. A sua família é dona da maior empresa de bijuterias do Saara, e o senhor sabe disso. Ele entendeu, o procurador, eu esqueci o nome do procurador, pediu a minha remoção para Campo Grande. Ô Ítalo, eu fui acusado de ter colocado uma televisão em Benfica, que estava posta no salão para todos os presos assistirem, que não fui eu que pus, não fui eu que comprei. E puseram em mim, e por causa disso, de uma televisão, eu fui removido para Curitiba, com a decisão dos 2 juízes do Rio e de Curitiba, o senhor Sérgio Moro. Me puseram e eu cheguei em Curitiba e me algemaram pés, mãos e cintura, Ítalo. Por que aquilo aconteceu? Você recorda disso aqui? Claro que eu recordo. Mas como é que foi aquele momento que falaram, vou te algemar? Uma humilhação, para humilhar mesmo, para deixar a pessoa no limbo. No limbo, quer dizer, você é o cocô do cavalo do bandido. Você é o cocô do cavalo do bandido. Vai ser algemado sim, na mão, na perna, no braço. Os policiais falaram na época que o senhor estava... Imagina eu mostrar, como é que eu vou explicar aos meus filhos? Estava nervoso nada. Isso foi em 2018. Em 2016, assim que a minha mulher foi presa, prenderam a Adriana, negócio sem cabimento. Quantas mulheres aí de outros réus vivem situações de acusações e estão em casa? Minha mulher foi presa. E aí o Pisciani veio aqui me visitar, o presidente da LERJ, um governador foi me visitar, como é que você está? Um promotor do Rio de Janeiro pede, um promotor do Estado, me manda para Curitiba, com autorização do juiz da 7ª Vara. Depois o TRF disse, não, volta, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Então, são situações, Ítalo, que só eu sei o que eu passei. Porque eu falo que assim, o senhor ficou nesse período, enfim, depois dessa fase da discussão, o senhor teve uma fase mais um real militante, né? O senhor deu frases muito fortes nas audiências, falou que o poder era um vício, o dinheiro era um vício. É, isso mesmo. Hoje, enfim, o que eu repito. Mas eu vejo hoje o Sérgio Cabral voltando um pouco ao real, não, mais irritado, mais revoltado, não. A minha dúvida é, como é que essas variações aconteceram? Foi a estratégia de defesa? Você está misturando duas coisas. Uma coisa é a ênfase. Uma coisa é a ênfase, é ser enfático no que eu acho que é justo e... Tanto que o senhor pediu desculpa desse episódio depois para ele, o senhor acha que não devia desculpas, então? Não, em relação a ele... Ao Bretas, em relação à questão das joias, o senhor acha que não devia desculpas? Não, eu me desculpo por conta dele ser um magistrado e ter subido o tom com ele. Não o conteúdo em si. Mas é porque agora o senhor repetiu um pouco o que o senhor falou naquele dia. Sim, porque o conteúdo não tem problema. O problema foi o tom. O meu tom... Mas eu digo, o senhor disse que ele estava querendo uma promoção pessoal. O senhor acha que ele quer uma promoção pessoal? Não, ele enxergou, eu acho que o juiz Bretas enxergou na Lava Jato, né? O juiz Bretas tem uma forma de atuar em relação a mim, né? Que é persecutória.
Eu não tenho dúvida. Por que, senhor? Porque são 35 processos. Não, isso é a forma. Eu digo, por que na sua avaliação tem essa situação? Aí, eu digo, a projeção midiática pode ter influenciado na sua forma de atuar. Pode ter influenciado. E os procuradores? Bom, o presidente Lula falou muito isso em relação ao juiz Moro. O presidente Lula, inclusive uma entrevista à Folha, dada com exclusividade a vocês, preso, e ele falou isso. Falou exatamente isso. Ele disse da perseguição, e ele foi enfático. Então, não estou... talvez o Lula lá no plano nacional, eu aqui no Rio de Janeiro, eu fui o mais perseguido aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas enquanto o Lula tinha uma vigília na porta do prisão, o PT é um partido com uma estrutura social muito vibrante e histórica, né? É um partido a que ser respeitado enquanto um partido extremamente... E o Lula foi o fundador. O Lula tem uma história, tem uma situação que promoveu aquela vigília, não é? Eu não esperava vigília de ninguém aqui. Agora, o Lava Jato, como disse, o senhor foi preso quando a Lava Jato estava no auge, né? E hoje a Lava Jato vive um questionamento público, enfim, de o serviço de pessoas com soltas, enfim, e os procuradores agora são alvo de investigação. O senhor se arrepende no momento de ter confessado seus crimes? De jeito nenhum. Poderia ter se aproveitado de alguma forma? Porque hoje o senhor já confessa, né? Então, o senhor se arrepende de ter tomado essa atitude? De jeito nenhum. O que me permite, inclusive, ter ênfase no que eu acho que é justo. Por isso que hoje, mais do que nunca, eu falo abertamente para a justiça o quanto é injusta a minha prisão. Porque eu estive e estou disposto a assumir os meus erros, a colaborar com a justiça e não me arrependo em hipótese alguma. Não me arrependo em hipótese alguma. Porque foi uma questão de consciência, de decisão pessoal. Porque aquela situação que me incomodou na vida pública, que foi depois com a prisão posta, eu resolvi enfrentá-la de verdade. Eu resolvi dizer à população onde eu errei e onde eu acertei. Por isso que eu falo, em relação aqui ao metrô, tem um erro aqui assim, assim, assim. Em relação ao Arthur Soares, é verdade, foi dessa maneira. Então, eu me sinto, digo isso para a minha defesa, eu me sinto muito à vontade para me defender, porque eu reconheço os meus erros. Eu não estou aqui para hipocrisia. Como é que o senhor vê agora o Lula, saiu da cadeia, Agora, claro que tudo tem uma ironia, né? Que você assume o teu erro, né? Aí no teu estado, onde houve essa campanha toda contra mim, elege-se um juiz como o moralizador, o senhor Witzel, e deu no que deu. Então, eu vou levar uma outra pergunta. Por que o senhor acha que todos os governadores vivos eleitos no Rio já foram presos ou são acusados de corrupção? Né? Agora o Witzel não foi preso, mas ele é acusado de corrupção. O que tem no Estado? Que existe alguma particularidade do Rio de Janeiro que leve a isso? Eu inverteria a pergunta. Por que nos outros estados não houve isso? Não houve o quê? As descobertas ou o prosseguimento das investigações. Eu inverteria. Você acha que não é uma situação do Rio que foi desvendada? Francamente, né? Que é só no Rio de Janeiro que houve problemas? Francamente, né? Agora, voltando à questão do Lula, como é que o senhor vê hoje a reabilitação política do Lula? Hoje ele está liderando as pesquisas e tal. Como é que
tenho como, eu não sou mais um agente político para fazer avaliações de quadro político. Quanto a mim, eu falo das minhas situações, falo da minha luta na justiça, mas quanto ao quadro político eu não posso emitir opinião porque não cabe a mim falar sobre isso. A sua opção não quer manter um envolvimento político? Não. Há muitos que estão retornando, porque isso... Uma decisão de vida, eu me desfiliei do partido, fiz questão de me desfiliar e não é hora, na minha vida, eu não sinto, não é hora de política, de atividade política. Acho até que, de certa maneira, dei esse sinal claro para todos. Então, vejo, claro, como cidadão, eu leio as notícias. Eu queria a sua opinião como cidadão, não como... Como cidadão, eu daria minha opinião a meus familiares quando você aqui está na figura de um representante de um veículo de comunicação. Aliás, um grande veículo de comunicação, com todas as contradições que todos os veículos têm, mas é um veículo que eu tenho muito prazer de ler. O Eduardo Paes está retornando também à política, assim, uma opinião política, mas como é que o senhor vê? Olha, você está citando duas pessoas, não mais do que aliados, né? No que pese quase 4 anos e 9 meses preso, né? Quase 5 anos, mas são pessoas que eu tenho boas recordações, tanto o presidente Lula quanto o Eduardo Paes, de convívio, situações de vitórias, de realizações, de coisas que fizemos juntos pela população do estado, da cidade. Foram grandes parceiros de realizações, né? Pessoas com quem eu pude realizar junto muitas coisas que estão aí sendo usufruídas pela população. Então tenho boas recordações dele e no plano pessoal tínhamos uma relação muito afetiva, né? Para além da política, uma relação afetiva boa. Mas agora analisar quadro político, como é que está o Eduardo como prefeito, como é que o Lula se projeta para presidente, isso eu não... Mas o Eduardo, por exemplo, ele não veio visitar o senhor, né? Enfim, o senhor falou que mencionou o Paulo Guimarães, que mandou um livro e tal. O senhor se sente... Dornelles me manda... Estou lendo um livro que o Dornelles me enviou, a biografia do Charles de Gaulle, extraordinário. Ele me mandou a do Churchill, os volumes do Churchill, excepcional, e do Gilbert, e agora me mandou a do porque o Dornelles ele tem parentesco com os meus filhos mais velhos, né? Pela família Neves. Então foi meu padrinho de casamento, meu primeiro casamento. É uma pessoa querida há 4 décadas. Então ele me manda os livros. Mais alguém que o senhor manteve? Não, tem várias pessoas que vêm me visitar. Que mandam recados, né, que gostariam de me ver, pessoas não políticas, amigos, mas você sabe que a amargura, a melancolia e o rancor só fazem mal a quem sente, né? Então eu não tenho mágoa quem lembrou, quem não lembrou, eu não tenho. Essa é uma dúvida que eu tenho, né, enfim, pelo fato de o senhor ser o único preso da Lava Jato hoje. O senhor ficou aqui, né, enfim, o senhor viu muita gente, só foi o primeiro do Rio, né, essa coisa do grupo. O senhor viu muita gente entrar, sair. Verdade. O senhor tem medo de ficar esquecido? Olha, eu não estou esquecido por quem importa. Pela minha mãe, pelos meus filhos e pela minha advogada. Então, o que importa no frigir dos ovos, esse é um lugar comum que você só sente mesmo quando você vive a tua família. Quando você sente, por alguma situação, seja as piores situações, né? A prisão, a doença, o que vem à cabeça? Nós estamos na pandemia, as pessoas que, graças a Deus, superaram uma intubação, um problema, um revés mais duro,
e que voltaram. O que eu vejo na televisão eles declararem? Só pensei na minha mulher, nos meus filhos, na minha mãe, no meu pai. É o que vem, são os entes queridos, aqueles que não te abandonam, que estão com você. Então, isso é o que mais eu sinto falta. Eu não sinto falta do palácio, não sinto falta do partido, não sinto falta do holofote. É que o senhor teve uma carreira política que depois foi marcada muito pelo excesso, marcado citando publicamente, né, a questão daquela festa no Paris, né, que ficou conhecido como Fala do Guardanapo. Você vê, você me dá a oportunidade de esclarecer, esse fato. E hoje o senhor está preso, né? Enfim, uma... Vamos à Farra dos Guardanapos, que deu até um livro muito fraco, aliás, muito ruim. Eu comprei o livro, minha família mandou para mim para eu ler. O senhor leu também as suas biografias? Muito fracas, todas muito fracas, do ponto de vista literário, por isso que não fez sucesso, são muito ruins. E eu gosto de biografia. A do Guardanapo, então, ela está marcada por uma série de mentiras. O que foi aquela festa? Aquela festa foi uma festa, eu fui ao Senado Federal francês e recebi a Legião de Honra, a maior distinção do governo francês. À noite, 2 empresários franceses, que não forneciam para o governo, que não tinham nada a ver com o governo, ofereceram um jantar para mim. Estavam presentes o embaixador do Brasil na França, a mulher, estavam presentes os 5 maiores empresários da França, estava presente o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, e a mulher. Estavam presentes mais de 50, pode ser que sejam 80 empresários brasileiros, e aí um grupo, que eu não estava na foto, um grupo de empresários e colaboradores do meu governo faz aquela graça ao final da festa, estava tocando uma música, que eu não apareço, e fiquei marcado por isso, porque um adversário político meu botou no blog, a imprensa repetiu, ficou. Mas é um pouco símbolo ali, enfim, acabou todos eles. Virou um... Agora, se você pegar, por exemplo, estamos falando de França, né? Paris, o Sérgio Cabral gosta de Paris. O estado que mais recebeu investimentos franceses de 2007 a 2014 foi o Rio de Janeiro, da França. A L'Oréal fez um centro de pesquisa aqui. A Peugeot Citroën duplicou o tamanho dela no Brasil. Eu fiz diversas idas à França falar com empresários. Trouxe a Nissan, que é a Renault Nissan, para o Rio de Janeiro. Mas o senhor acha que esse cenário... Mas ficou esse estigma. Minha dúvida é essa. Esse estigma. O senhor acha que o senhor virou um estereótipo do político? Eu já vi tanta covardia. Eu vi, por exemplo, eu me lembro da Bené, é uma grande e querida mulher negra, que foi me auxiliar, que foi governadora do estado, foi minha secretária, uma mulher de fibra, decente. Eu vi a Bené pagar por uma banheira no Senado. E a mídia local, o que barbarizou essa mulher, por causa de uma banheira. Então, eu já vi coisas assim, esses estigmas que ficam, né? Então, o Sérgio Cabral, o corrupto, fez isso. As pessoas nem sabem o que eu fiz, mas a coisa, imagina, porque as pessoas não param para, elas têm a vida delas, então elas estão vendo televisão, assistem aquilo, vão fazer outra coisa, vão ver o jogo, vão sair com a família. Então, o Cabral fez, mas o Cabral também, as pessoas não sabem, elas não sabem bem o que é, né? Só que eu não estou mais na política para me defender. O objetivo que vocês têm nessa entrevista é saber como está o Sérgio Cabral, a opinião do Sérgio Cabral. A minha é falar a verdade, é falar o meu sentimento. Eu não quero sair daqui para disputar uma eleição, eu quero sair daqui para cuidar da minha vida. Não vai ser um pouco... Eu estou com 58 anos. Eu entendo, enfim, a questão jurídica que o senhor argumenta, mas a sua saída da prisão, da mais que eu confesso, ela não pode soar para o público em geral como um símbolo da impunidade, né? Olha, quando saiu o Lula, disseram isso, quando saiu o Eduardo Cunha, disseram isso, quando saiu o governador do Paraná, lá, o Beto Richa, disseram isso. Não, estou falando opinião pública mesmo. Eu falo assim, todos esses personagens, todos eles negam, né? Enfim, eles dizem que não cometeram aquilo que é destruído, né?
o senhor confessou, né? Então, assim, o senhor tem, em tese, o senhor não vai concordar, no momento que o senhor tem que pagar uma pena. Ô Ítalo, eu não confessei. Eu entendo que você não confessou tudo. Não confessei tudo porque nem tudo é verdade. Sim, mas o senhor confessa, enfim, a corrupção, o senhor confessa determinados. Ok, mas veja bem, nós estamos. Então, assim, são crimes pelos quais o senhor tem que pagar. Ítalo, o Estado Democrático de Direito diz o seguinte: respeite as decisões jurídicas e legais. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2020, que só se deve ser preso com um processo transitado em julgado. E eu já paguei quase 5 anos de pena. Eu estou tendo uma prisão antecipada. A minha prisão é uma prisão antecipada. Eu estou cumprindo pena de maneira antecipada. Tem réu da Lava Jato com 50, 80 anos de cadeia, 100 anos de cadeia, 120 anos de cadeia. Estão respondendo ou em liberdade ou em cautelares diversas da prisão. Eu sou o único caso, Ítalo. Alguns colaboradores fecharam a central e fechou um acordo para ficar um ano preso. A sua relação não tem tempo previsto, porque tempo de prisão, porque foi PF e tal. Mas o senhor estaria disposto a ficar mais tempo na prisão para... Eu não posso falar numa tese que não está em discussão. Essa tese não está em discussão. O fato é, por que eu estou preso? Porque, veja, a um magistrado, a uma magistrada, não cabe a avaliação do que a mídia vai dizer ou do que as pessoas vão dizer. O magistrado vai decidir de acordo com... Não é? É assim que deve ser. E é nisso que eu acredito. É nisso que a minha advogada acredita, é nisso que nós acreditamos. Porque senão o país vive 2 pesos e 2 medidas. Ah, não, para isso aqui vale, para isso aqui não vale. Ah, isso aqui vale para isso aqui não vale. A justiça brasileira não é isso. A justiça brasileira é uma justiça respeitada. Pode ter um magistrado que errou, como o Congresso Nacional é respeitado. Você não pode, a justiça brasileira é extremamente respeitada e ela é democrática, ela tem tido um papel essencial na garantia da democracia brasileira. Essencial. E é nisso que eu acredito. E é nisso que eu me pauto, porque quando eu vejo que a réu da Lava Jato com 70 anos se defendendo em casa, por que eu estou aqui? O senhor falou que foi tratado como herói, né? Enfim, depois virou um pai, digamos assim. O senhor acha que o senhor, eventualmente, no momento for o senhor teme, enfim, que o senhor vire, volte a ser alvo, não só de imprensa, mas enfim, manifestação? Não, aquilo... teve uma manifestação da sua casa, né? Enfim. Aquilo foi muito arranjado na época por pessoas... Não temo não, isso aí já passou e isso fazia parte de um processo de acúmulo de forças de adversários meus que deu no que deu, no Wilson Witzel. Deu no que deu. Eu ia perguntar ao senhor sobre o governo Bolsonaro, o que o senhor está achando? Não posso. Da mesma maneira que você me perguntou quanto ao Lula, eu não posso... não é que eu não possa, eu posso, mas eu não me sinto à vontade. Por que isso não se sente à vontade? Porque não é momento para alguém que quer sair da prisão para ir para casa e que não quer entrar na política, porque, como você disse, mal ou bem, eu tive 5,5 milhões de votos, fui governador 2 vezes, fui senador. As pessoas leem, saindo na Folha de São Paulo, uma opinião minha sobre perspectivas de eleição do ano que vem, sobre como está o governo atual, terá alguma repercussão. Eu não quero ter repercussão. Isso o agente político gosta. Eu não sou mais um agente político. Eu sou um cidadão em busca dos meus direitos. Eu não vou sair da prisão e me reunir com políticos
para discutir uma estratégia política, você está entendendo? Eu não vou para Brasília me reunir para discutir como será. Não é isso que eu pretendo da vida. Eu estava falando, Marcelo, eu me recordo de um episódio que ele agora está sofrendo com as acusações em relação ao advogado chamado Itamar. O senhor teve algum contato com ele em algum período. O senhor se recorda da abordagem dele? Olha, Ítalo, isso eu li pela imprensa, que há essa colaboração sendo feita pelo advogado. O que eu sei é pela imprensa. Mas o senhor teve algum contato com ele aqui, né? Tive, mas não posso falar agora sobre esse assunto. Já vazou até a revista Veja, deu o anexo dele em que ele cita a situação, e quando eu for chamado a depor sobre esse assunto, eu vou falar, como eu disse aqui para você a entrevista inteira, vou falar a verdade. O que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira, eu vou dizer a verdade. A gente falou do sobe e desce da Lava Jato, eu queria saber a sua opinião sobre a Lava Jato. O que você... Eu acho que houve um processo houve coisas muito positivas, estou dizendo no processo geral, né, de março de 2014, abril de 2014, março, até os dias de hoje. Houve desmandos, houve acertos e desmandos, pronto, é isso. Houve acertos e desmandos. Sem a Lava Jato, o senhor acha que estaria onde? Não é a Lava Jato, por isso que eu digo, acertos e desmandos. A justiça brasileira não precisa, para fazer o seu papel, o Ministério Público, chamado Parquet, Ministério Público Federal, os estaduais, a Polícia Investigativa, não precisa de uma operação específica para fazer. O Brasil não é dependente disso. As instâncias devem funcionar e os erros serem identificados e punidas as pessoas, sem necessidade de você criar um aparato paralelo ao aparato convencional. Porque você, ao fazer isso, você está, de certa maneira, dizendo que o aparato convencional não vale nada, né? Agora, eu queria ouvir um pouco sobre a sua rotina aqui. Como é que fica isso? Eu procuro ter um horário de acordar cedo, bem cedo, 6h30, 7 horas já estou de pé. Procuro ler muito, né? Muito. A literatura tem me salvo junto com a música do rádio, né? Gosto de ouvir a Nova Brasil FM, que é uma rádio que toca boas músicas brasileiras, e de vez em quando fiquei órfão da Rádio Cidade, que era uma rádio boa para quando eu fosse fazer atividade física. Aí boto uma outra rádio que eu encontre que tenha uma boa música para fazer uma atividade física, ou a própria Nova Brasil. Leio, tomo banho gelado aqui, que não é fácil. Banho gelado aqui não é fácil. Procuro dormir cedo, né? Faço o meu banho de sol não todos os dias, de vez em quando eu pego um sol e fico. Não, porque não, às vezes eu prefiro ficar lendo e não por nenhuma razão. Às vezes eu pego o sol. O senhor tem convivência com os presos? Tenho convivência com os outros presos e a visita, né? A visita é o grande momento, né? É um momento é uma coisa assim, só quem já passou sabe, assim, a hora de você ver os teus familiares, abraçá-los, tem hora para entrar, hora para sair, né? Mas desfrutar, né, numa mesa assim, só que mesa de cimento, né? Um pátio de cimento, exatamente desse material sem ser chapichado assim, mas eu estou vendo muito cinza e muito branco, né? Sentindo muita falta de ver uma lua, de ver um céu, é tudo muito cinza e muito branco. Não é fácil. Já pagou pelo que o senhor cometeu? Eu acho que a justiça vai dizer isso. A minha defesa e a justiça vão dizer isso. A justiça vai dizer isso.